E nessa manhã, irmãos, vamos ver algo que nos disse a Bíblia e que nós outros, às vezes, equivocadamente entendemos de forma equivocada, né? Não entendemos bem. E possivelmente o Senhor nos quer aclarar nesta manhã, né? Para que nós outros nos demos conta de que realmente o Senhor está falando. Nós outros todos sabemos que houve uma grande rebelião no céu, verdade que sim? É que aquele querubim ungido se levantou contra a autoridade de Deus, armou uma grande rebelião, uma grande divisão. Deus o expulsou do céu e arrastrou, disse a palavra, a terceira parte de los ángeles, amém? E foi arrojada a la tierra por sua rebelião contra Deus. A partir daí, irmãos, quando o homem está no huerto del Edén, onde todo era perfeito, onde todo estava em ordem, diz que esse espírito maligno se disfarçou de uma serpiente e tentou o homem, tentou a mulher e caíram em pecado, ok? A partir daí, diz a palavra em Romanos 5:12, que por o pecado de um homem entrou a morte em toda a humanidade, amém? A partir do pecado de um homem causou problema em toda a humanidade. Então, irmãos, a partir de aí, não apenas o pecado e a morte estão no mundo, senão também que o ser humano foi involucrado, amém? Involucrado em um grande conflito esse que começou no céu. Um conflito do qual o homem não participou, pela participação do homem nesse conflito, nesse problema, foi através da desobediência. Amém, irmãos? Toda vez que nós outros entramos em rebelião contra Deus, em desobediência hacia a sua palavra, nós estamos metendo em problemas. Quantos sabem disso? Amém? Um grande conflito se estendeu e até hoje estamos dentro desta grande batalha, desse grande conflito espiritual que começou no céu e que hoje estamos nós outros involucrados em todo esse problema. Agora, a grande notícia é, irmãos, que Jesus, quando morreu na cruz, ele derrotou esse espírito maligno, amém, igreja? Derrotou o pecado, venceu a morte e disse que despojou principados e potestades. Todos esses espíritos que armaram na grande rebelião no céu e depois vieram a ser problema na terra, Jesus, quando entregou sua vida na cruz, los derrotou. Amém? Diga comigo, são inimigos vencidos, já vencidos. Amém? Colossenses 2, vamos ler para refrescar a memória. Colossenses 2, versículo 13, disse: e a vosotros, estando mortos em pecados e em la incircuncisão de vuestra carne, os deu vida juntamente com ele, perdonando-os todos os pecados, anulando el acta de los decretos que havia contra nós outros, que nos era contrário, quitando-lo de em meio e clavando-lo na cruz, e despojando a los principados e a las potestades, los exhibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Diga comigo, triunfando sobre eles na cruz. É dizer, que esses seres que causaram toda a confusão foram vencidos na cruz do Calvário. Amém? Ora, aunque hajam sido vencidos na cruz, não foram totalmente destruídos, ok? Foram vencidos na cruz
por um homem perfeito que nunca pecou, que nunca desobedeceu a Deus, dando a nós outros a autoridade também nós outros obter vitória, amém, sobre esses inimigos. E como teremos vitória sobre esses inimigos que espiritualmente são mais fortes que nós outros? Como? Através da obediência à palavra, amém? Nós outros não temos que ir crucificar na cruz nossa carne, derramar nosso sangue em sacrifícios humanos, não. Com só obedecer a palavra, caminhar de acordo com Deus, estes espíritos que foram vencidos em la cruz são derrotados por nós outros. Amém? Amém, igreja? Não há outra maneira de derrotar a esses inimigos senão por la obediência à la palavra. Glória a Deus. Pero sim, foram derrotados, pero não estão totalmente e definitivamente destruídos. Todavia estão nesse mundo causando problema, todavia vêm a tentar-nos, todavia vêm e arrastram a humanidade no pecado, em la rebelião contra Deus. Pero, diga comigo, pero su tempo se está agotando. Aleluia, amém? Pronto serão totalmente destruídos. Há uma coisa, hermanos, que nós devemos saber, e é que nós outros, os filhos e filhas de Deus, estamos vivendo dentro de entre dois grandes acontecimentos. Diga comigo, dois grandes acontecimentos. Um deles se deu mais de 2000 anos atrás, que foi a vitória consumada de Cristo na cruz do Calvário. Amém? A partir da vitória de Cristo na cruz, esse grande acontecimento que aconteceu allá mais de 2000 anos atrás, nós outros aceitamos a Cristo e estamos dentro desta dimensão, a dimensão da vitória de Cristo na cruz. Amém? E o outro grande acontecimento é a derrota definitiva de Satanás em el juízo final. Amém? Aqui está a vitória de Cristo na cruz. Aqui está no futuro a derrota definitiva do inimigo e todos os demônios em o juízo final, e em meio estamos nós outros. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, aunque nós outros travamos batalhas diárias, problemas, circunstâncias, tribulações, enfermidades, é o pecado que nos assedia, as perseguições que vivimos, as circunstâncias e adversidades que enfrentamos, todo isso tem um tempo. Amém, igreja? Não será para sempre. Travamos batalhas diárias, pero devemos ter uma certeza absoluta em nosso coração, e esta convicção não a podemos perder, que é que a vitória em Cristo já foi assegurada. Amém? Glória a Deus. Esta vitória foi assegurada. Nós outros somos vitoriosos em Cristo, e vamos entender depois que somos mais que vencedores em Cristo. Amém? Veja o que diz em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro: les dije que esse inimigo foi derrotado, pero não de todo destruído. Ele todavia está em mundo causando problemas, levando o ser humano ao pecado, à destruição. Disse 1 Pedro 5:8: sede sóbrios e velá, esteja atento, amém? Não se duermam, disse, porque vosso adversário, o diabo, disse, como leão rugiente, diga comigo, como leão rugiente, anda ao redor buscando a quem devorar, ao qual resisti firmes em la fé, sabendo que os mesmos padecimentos se vão cumprindo em vossos irmãos em todo o mundo. Ok? Às vezes nós dizemos, é que meu problema é mais grande que todos os demais, é que nadie sabe o que estou passando, então se como nadie sabe, só o meu dolor é que é o grande problema da humanidade. Não, aqui disse
que em todo mundo há pessoas sofrendo padecimentos, ok? Ao igual que nós outros, estão sendo atribulados, perseguidos, enfermos, com escassez, com bancarrotas e derrotas, pero la certeza y la convicción que tenemos es que en Cristo nuestra victoria ha sido asegurada. Amén, iglesia. No tienes por qué vivir en derrota, no tienes por qué creer que ya todo está destruido. No, hay una victoria que Cristo aseguró. Amén, hermanos. Dice la palabra, hermanos, que como león rugiente. ¿Sabe, hermanos, qué pasa con los leones que se ponen viejos? Allá en África hay leones, ¿verdad? ¿Qué sucede con los animales cuando se ponen viejitos? Ya no pueden correr para cazar, ¿verdad? Ya no tienen una dentadura fuerte para atrapar la presa y sojuzgarla y someterla, ¿verdad? Ya están viejos, pierden los dientes, se aflojan, ya están ahí con muchos años de vida. No tienen resistencia para correr detrás de un animal que tiene mayor velocidad que ellos. ¿Qué hacen los animales? Para intimidar la presa o para intimidar los predadores, ¿sabe lo que hacen? Rugen con un volumen más alto para amedrentar a los enemigos. Amén. Los leones viejos que no tienen más dientes para atrapar la presa, abren la boca y hacen una bulla tremenda para atemorizar e intimidar. ¿Por qué? Porque ya no puede más atrapar a nadie. ¿Me está entendiendo, hermanos? Aquí está diciendo que o diablo é como um leão rugiente, um leão viejo já vencido por Cristo na cruz do Calvário. Amém? Solamente aqueles que querem seguir em o pecado, em la desobediência contra Deus, é que são atrapados por suas garras. Amém? Glória a Deus. Eles já não terem mais força, já não terem mais poder, a menos que lhe demos a Ele poder para causar-nos problemas. Amém, igreja? Aunque seja um leão viejo, ele não descansará hasta lograr destruir o maior número de seres humanos. E quando vemos a sociedade como está hoje, a gente no pecado, a gente na desobediência contra Deus, vamos entender que esse inimigo, aunque foi derrotado, não está definitivamente destruído, porque sigue arrastrando gente ao pecado e à rebelião contra Deus. Amém, irmãos? Isso temos em nossa casa, em nossa família, nossos seres queridos sendo arrastrados por el pecado, enfim. É a atividade desse espírito maligno que, em concordância com a desobediência e a rebelião do ser humano, atrapa a gente e as mantém aí subjugadas no pecado. Me entende, irmãos? O poder para someter a la gente no pecado no lo tiene, pero la gente le da apertura, la gente le da cabida, la gente le da la posibilidad. La gente tiene brechas en sus vidas, le gusta, le encanta el pecado y el mundo que ahí ofrece mucha cosa. Entonces, por esta razón, él atrapa a la gente. Amén. Gloria a Dios. No tiene poder más para atrapar a nadie que tenga consciência de que Cristo lo venceu na cruz do Calvário. Se tu tens esta convicção e se tu caminhas rectamente por la palavra do Senhor, esse espírito maligno não te pode causar problemas. Vamos entender isso, irmãos? Pero a gente rebelde que não quer saber de Deus, que prefere andar no pecado e na desobediência, este leão rugiente sigue abrindo sua bocota, amém? E atrapando a gente que não quer caminhar com Deus. Essa é a realidade. Que diz, hermanos, 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4 habla que algumas pessoas, seres humanos, por la ignorância, por la cegueira espiritual ou por la eleição personal de caminhar contrário às coisas de Deus, esses são cegados, diz a palavra.
Dice capítulo 4, 2 Coríntios, versículo 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Muita gente, por mais que você predique, por mais que tu queira ensinar, o evangelho não les entra, não les chega. ¿Por quê? Porque diz a palavra que nosso evangelho está aún encoberto, entre los que se pierden está encoberto, em los quales o Deus desse siglo, esse Deus desse siglo é o mesmo diabo e seus demônios, amém? Esse espírito maligno que está em o mundo. Disse: o Deus desse siglo cegou o entendimento de los incrédulos, para que não les resplandeça a luz del evangelho de la glória de Cristo, el qual é a imagem de Deus. Amém? A la gente que quer viver em el pecado, hermanos, a la gente que você predica, ensina, instrui, las invita a caminhar com Deus, a ir a la igreja, a gente se nega e prefere o mundo, prefere o pecado, prefere a desobediência e a rebelião contra Deus. Essa gente, por mais que lhe predique, por mais que lhe dê instrução, por mais que lhe dê conselho, essas pessoas estão ciegas, amém? Não podem ver a luz, não há resplandor de la glória de Deus sobre eles para convencê-los. ¿Por quê? Porque preferem a oscuridade e as tinieblas. Disse a palavra que suas obras são malas e por isso preferem as tinieblas, amém? Glória a Deus. Então, esse espírito maligno cega as pessoas que querem permanecer em o pecado. E por mais que tu queiras instruí-las, arrastrá-las para a igreja, a pessoa vem talvez para cair-lhe bem a alguém, mas depois não se mantém, não se firma. ¿Por quê? Porque seus olhos não han sido abertos, seus ouvidos não han sido destapados, porque sua mente e seu coração está todavia atrapado em o pecado e na desobediência. Amém? Então, se essas pessoas estarão perdidas por a eternidade? Não. Amém? Não. Nos toca a nós outros insistir, nos toca a nós outros seguir predicando, seguir orando, intercedendo por essas vidas. E aunque não quero escutar o conselho, aunque não quero aceitar a invitação, tu vas a bombardear o reino espiritual, hasta que os demônios sueltem e liberem essas pessoas. Me está entendendo? Nos toca a nós outros como igreja predicar, pero também interceder por essas pessoas, orar por essas pessoas. Amém? Talvez não te hacen caso, não te querem escuchar, pero hay uno que te escucha. Amém? Hay uno que te escucha. A ele vai diariamente e ora a Deus e clama a Deus por essa vida. Em algum momento, pá, se vai a cegueira. Amém? Em algum momento se destapa seus ouvidos. E por que estão assim, irmãos? Por la ignorância, por la cegueira e por uma eleição personal, porque decidem caminhar em las coisas contrárias de la que Deus quer que caminemos. Amém, igreja? Há grupo de pessoas chamado Igreja do Senhor, amém? Somos nós outros. E a essas pessoas, a ti, a minha pessoa e tantas outras milhares e milhares de pessoas no mundo, que Deus chama a Igreja do Senhor, essas pessoas não se deixam someter a los pecados e a los desmandes desse inimigo. Amém, igreja? A nós outros o Senhor nos ha dado discernimento, sabedoria. A palavra já nos abriu entendimento. O Espírito Santo nos ajuda a manter-nos firmes, aunque o pecado nos assede, aunque há tentações de las que passamos diariamente, aunque o pecado anda aí perseguindo-nos, há Espírito dentro de nós outros que nos dá a fortaleza para manter-nos firmes. Amém, igreja? Diga assim: Senhor, graça por tu Espírito Santo. Amém? Se não for Espírito Santo, irmãos, não estaríamos aqui nessa manhã. Talvez estaríamos borrachos em uma calle, drogados em algum lugar, metidos em uma cárcel, talvez em um hospital por alguma torta que nos ralamos. Aí estaríamos nós outros, não estaríamos aqui nesse momento.
E se estamos aqui, é por obra e graça do Espírito Santo, que nos abriu o entendimento, que nos ha dado sabedoria, que nos ha hecho pessoas que podem entender o princípio e os valores bíblicos que o Senhor nos ensina. Amém? De outra maneira, seria impossível entender o mensagem do Evangelho. Abra tua Bíblia em Romanos capítulo 8. Ore sempre, irmãos, por tus entes queridos, amém? Ok? Ore sempre por tu cônjuge, por tus filhos, por tus netos, por tu parentela, amém? Às vezes nós outros nos gastamos e afetamos incluso a relação familiar, a relação de amistade com pessoas que queremos insistir e a pessoa não quer escutar. Mas às vezes as pessoas huem de nós outros, verdade que sim? Huem de nós outros por nossa insistência, amém? Uma coisa é você insistir sem um direcionamento de Deus, outra coisa é você entender que tu guerra e tu batalha não é contra a pessoa, senão contra espíritos que la mantêm cegadas, amém? Então, se perdemos uma amistade por nossa insistência, como dizem eles, por nossa amarraderia, estamos insistindo e perseguindo-los, verdade? Eles não querem escutar, por quê? Porque não tem, não entra, a palavra não entra, amém, irmãos? Não entra, não é como. A única forma é orar, interceder, clamar a Deus por essas vidas, para que o Senhor haga com eles o que ha hecho com nós outros em algum momento, amém? Quantos aqui lhe resistiram ao Evangelho em algum momento, irmãos? Quantos? Quando alguém te predicou e tu disse, sim, vamos para a igreja, eu amo a Jesus. Não, verdade que sim? Quantos de nós outros resistimos? A gente nos invitava, nós outros dizíamos, não quero saber esses pandeiretes, aleluia, todos somos hipócritas. Não é assim que dizíamos, irmãos? E de onde estamos hoje? Amém? Quem foi que abriu nosso entendimento? Foi o Espírito Santo. Amém? Alguém evidentemente insistiu com nós outros. Alguém evidentemente orou e clamou a Deus por nossas almas, e Deus isso na obra. Assim que funciona. Se foi toda a resistência, todo obstáculo, todo aquele montão de palaverios e malas palavras que dizíamos de los pandeiretes, verdade? E Deus isso na obra em nossa vida, amém, igreja? Ele pode ser a obra em a vida de qualquer. Pero Deus necessita que alguém se ponga na brecha e ore por essa gente. Quero, irmãos, ler um versículo antes de ler Romanos. Antes de ler Romanos, vamos a ver Ezequiel. Livro de Ezequiel. Vamos a ver onde está esse versículo sempre se me vai. Ezequiel 22. Ezequiel 22. O Senhor que anda buscando a ti, amém? Ezequiel 22. Vea como estava a condição do povo. 22, vamos a ver, versículo 23, 22, 23. Vino a mim palavra de Jeová dizendo: Hijo de hombre, di a ella, tu não eres tierra limpia, ni rociada com lluvia en el dia del furor. Hay conjuração de tus profetas em meio de ella, como leão rugiente que arrebata a presa. Devoraram almas, tomaram haciendas e honra, multiplicaram suas viúvas em meio de ella. Sus sacerdotes violaram mi lei e contaminaram mis santuários. Entre lo santo e lo profano não hicieron diferença, ni distinguieron entre imundo e limpio,
y de mis días de reposo apartaram sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. E sus profetas recobriam com lodo suelto, profetizando-lhes vanidade e adivinando-lhes mentira, dizendo: assim ha dito Jeová o Senhor, e Jeová não havia hablado. O pueblo de la tierra usava de opressão e cometia roubo, ao afligido e menesteroso hacía violência, e ao estrangeiro oprimia sem direito. Amém? Assim caminhava o povo de Deus nessa época. Amém? Aqui habla de los sacerdotes, habla de los profetas e do mesmo povo que caminhava em desobediência, em rebelião contra Deus. Sabendo fazer as coisas corretamente, não haciam, mas bem distorsionavam. Havia pecado, havia corrupção em meio do povo de Deus, havia rebelião contra Deus em meio do liderazgo de Deus, amém? Do povo de Deus. Então se diz ao Senhor, é o versículo 30, amém? E busquei entre eles, amém? E o Senhor, mirando toda a corrupção em meio de seu povo, buscou, mirou seu povo perdido em corrupção, em pecado e rebelião contra Deus. Diz que Deus buscou entre eles homem. Quando diga homem, diga-se homem e mulher, verdade? Não há sexo aqui. Homem que hiciese valiado e que se pusiese na brecha delante de mim, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hallé. Amém? Em meio à corrupção da sociedade, em meio à corrupção incluso do povo de Deus, e o Senhor anda buscando alguém, amém? Ele anda buscando gente, anda buscando pessoas que se conhecem na palavra, que se han decidido caminhar rectamente, obedecendo os princípios de Deus. A estas pessoas Deus anda buscando em meio à multidão, em meio à corrupção, buscando para quê? Para que se ponham na brecha a clamar e a orar por aqueles que estão perdidos. Amém? Glória a Deus. Has orado tu por tu comunidade? Has orado tu por la cidade onde vives? Vendo a corrupção, vendo o pecado na calle aí, por doquiera, tienes que orar, porque em meio a toda essa corrupção, Deus anda buscando pessoas, amém? Algo que se ponga delante dele e clame por la destruição e la corrupção da sociedade onde vivimos. Pero aqui disse que ele buscou e não encontrou a nadie. Que lhe parece, irmãos? Não encontrou. E por que buscou, Senhor? Gente que intercediera para evitar a destruição do povo. Disse: portanto, derramaré sobre eles minha ira, com o ardor de minha ira los consumi, e se volver o caminho de eles sobre sua própria cabeça, disse Jeová é o Senhor. Amém, irmãos? Nunca devemos de orar por la gente. Se bem é certo, irmãos, às vezes nós outros equivocadamente, em vez de orar, o que hacemos é criticar, verdade? É tirar-lhe pedra à gente. Pero a gente está cega, a gente está sorda, está muda, está cegada em seu entendimento, não pode ver o que Deus quer fazer com suas vidas. Amém? E a única forma é que nós outros entendamos que Deus anda buscando gente de seu povo, gente de la igreja que já conhece a Jesus, que tem seus nomes escritos no livro da vida. A estas pessoas Deus anda buscando. Amém? Que se ponham na brecha e que clamem por essas almas, para que não se perdam, para que não sigam na condição que estão. Se bem é certo, nos enojamos muitas vezes com a situação da sociedade, da comunidade, mas o Senhor diz que devemos não apenas enojar-nos, sino orar e interceder por elas. Amém?
porque de verdade estão cegos em rebelião, e por sua rebelião se han vuelto ciegos. Romanos 8, hermanos, Romanos 8. Romanos 8. Versículo 37. Romanos 8, versículo 37 diz: antes, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio de aquele que nos amou. Amém? Que somos nós outros, hermanos? Mais que vencedores. Amém? Uma coisa é ser vencedor, é vencer uma prova, vencer uma adversidade, vencer um problema e sair como se nada. E outra coisa é ser mais que vencedor. Há uma grande diferença aqui, que nós outros vamos ver nesta manhã. Amém? Que significa então ser mais que vencedor? Há duas palavras em grego. Uma é hiper, que habla de estar por encima, mais allá, superabundante, amém? E a outra palavra habla de vencer, de conquistar, de triunfar. Então, se estamos falando de sermos super vencedores, vitoriosos de maneira absoluta, vencer de forma extraordinária e incontestável, amém? Então, irmão, por que Paulo está dizendo? Será que não seria suficiente Paulo dizer, porque nós outros somos vencedores em Cristo Jesus? Eu pude haver dito isso, verdade? E já explicaria todo, mas não. Ele estava falando em um idioma del qual o povo que estava escutando lograva entender. Porque ele não disse apenas, vós outros sois vencedores, ele disse, vós outros sois mais que vencedores. Amém? Ele acrescentou uma palavra mais, dando uma amplitude maior, uma grandeza maior à palavra vencedor. Uma coisa é ser vencedor, outra coisa é ser mais que vencedor. E quando é que tu e eu somos mais que vencedores em Cristo Jesus, irmãos? Veja o que disse. É o mesmo livro de Romanos que estamos no capítulo 8, verdade? Veja o que diz, hermanos, é o versículo 33, 3:3. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Aló? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadeiro. Antes, em todas essas, diga comigo, em todas essas coisas. Que coisas? Bueno, tribulação, angústia, persecução, enfermidades, problemas familiares, problemas emocionais, amém? Desordens em nossa família, enfermidades e um sinfim de situação. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. E alguém vai dizer, pero pastor, como sou vencedor? Não sabe você como está minha casa, não sabe você como está minha família. Eu digo, de verdade não sei, pero o Senhor disse que em todas estas coisas nós outros somos mais que vencedores. Amém? E por que, irmãos, disse o Senhor que em estas coisas somos mais que vencedores? Se estas coisas han venido a destruir-nos, se estas coisas han venido a enfermar-nos, se estas coisas han venido a causar problema em nossa casa, em nossa família,
Se estamos amargando derrota atrás derrota, fracasso tras fracasso, como vou entender que sou mais que vencedor se minha casa está em desordem, se minha vida está em desordem? Sabe como? É na medida, irmãos, que Deus transforma todo isso para perfeccionar-nos. Amém? Se acorda de você, um jovencito que foi vendido aos inimigos, verdade? Os irmãos lo venderam, foi parar em Egipto. Toda aquela maldição e problema que echaram sobre ele, Deus transformou todo isso, e isso dele é um grande governador de Egipto, sim ou não? Me está entendendo? Então, seu ser mais que vencedor, não é apenas vencer uma prova, não é apenas vencer uma circunstância, uma adversidade, senão que este problema, que esta adversidade cause e provoque câmbios e transformação em nossas vidas. Então, estão entendendo, irmãos? Assim que se estás enfrentando alguma prova, diga: Senhor, que queres ensinar-me com todo isto? Amém? E ser mais que vencedor não é dizer: venci o problema, glória a Deus. Não. É saber que este problema me ensinou a mim, em que área é madurado, em que área é crescido, que é aprendido eu dessa circunstância e deste problema. É aí onde o apóstolo Paulo estava dizendo: todas estas coisas têm poder ou para destruí-los ou para perfeccioná-los. Que vai ser você? Amém? Que vai ser você com a obra, com a prova, com o problema e a circunstância que estás vivendo? Muitas coisas dessas aqui, o inimigo echa sobre o povo de Deus para causar problema, destruição, para causar aquele sentimento de desistência. Já me vou, eu não quero mais saber de evangelho, e a gente se vai, verdade que sim? Então, se tem poder, seja para destruir ou seja para construir algo novo em nós outros. Nós decidimos, irmãos, amém? Conforme nosso caminhar com Deus, tu e eu decidimos que é que a prova e a circunstância vai ser com nós outros, amém? Quando medite em tu diário vivir, em tu casa, em tu família, em lo que tu estás vivendo, seja de bueno, seja de malo, tens que definir em tu caminhar com Deus que estas coisas te vão ensinar, amém? Quando há problema de escassez, de enfermidade, problemas conjugales, problemas de relação entre pessoas, que estas coisas me vão ensinar quando terminar esta prova? Quais lições haverei aprendido depois de passar por todo isto? Me está entendendo nessa manhã, irmãos? El ser mais que vencedor é este. Não é não ter problemas, não. É quando os problemas são utilizados por Deus para transformar-nos, amém? Para ser de nós outros verdadeiramente filhos de Deus obedientes. Sabe que o diabo tratou de fazer com Jesus, com a cruz? Destruir Jesus. E que foi que Deus disse com a cruz? Transformou a cruz em um instrumento da perdição definitiva do inimigo, pero transformou também de salvação para nós outros. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, se quando estiver metido em uma prova, em algum problema, diga: Senhor, não estou entendendo nada, amém? Pero quero que me ajudes a cambiar. Tu sabes que a área de minha vida não estão bem delante de tus olhos. Que estas circunstâncias me ajudem a ser de verdade transformados. Me estão entendendo, irmãos? As provas não vêm para destruir-nos, senão para perfeccionar-nos. Se acorda de Job? Perdeu seus filhos em um solo dia, sua casa, sua riqueza, perdeu tudo. E quem foi que puso toda esta desgraça em la vida de Job? Foi Satanás, sim ou não? Não foi o diabo? Sim, foi. E tinha poder para destruí-lo? Sim, porque destruímos casa, riqueza. Ele perdeu todo e terminou enfermo. O que lhe parece? Pero ao final do processo, ele glorificou o Senhor. Vamos ler aqui ao final de Job. Job capítulo 42. O que tu estás passando hoje não é definitivo, amém? Vamos entender isso.
a circunstância que estás vivendo hoje não é definitiva, não vai durar para sempre. Esta prueba vai terminar. Quantos dizem amém a isto? Amém? Essa adversidade vai terminar, tem fecha de caducidade. Amém, igreja? Em algum momento você termina esta prova, e ao terminar esta prova, o desejo de Deus é que tu passes por esse processo transformado, amém, em outra pessoa. Me está entendendo, irmãos? Capítulo 42 de Job, versículo 1. Respondeu Job a Jeová e dijo: Eu conozco que todo lo puedes, e que não há pensamento que se esconda de ti. Quem és el que oscurece o conselho sem entendimento? Portanto, eu hablava lo que não entendia, coisas demasiado maravilhosas para mim que eu não compreendia. Oye, te ruego e hablaré, te perguntarei e tu me ensinarás. De oídas te havia ouído, mas agora mis ojos te veem. Amém, igreja? Isso é, irmãos, como entrou Job na prova. Amém? E veja, talvez nós outros dissemos assim: ai, o problema meu é muito grande, é muito forte, não sei como sair de resto. Pero estude a vida desse homem, irmãos. Diz que em um solo dia ele perdeu todos os filhos mortos. Perder um filho não é nada fácil, verdade que sim, irmãos? Há um dolor forte no coração de los padres, de la família. Ele não perdeu um filho, ele perdeu todos os que tinha. Eu creio que teria uns 10 filhos, não sei quantos filhos tinha. Todos morreram em um solo dia. Toda a sua riqueza foi destruída, sua casa, todo, perdeu todo em um solo dia. E como se não bastara, se ele agarrou uma enfermidade que ele andava vivendo na calle como os animais, rascando-se com terra, com pedra. Tamanho era o problema que tinha. Assim terminou esse homem, irmãos. Entrou na prova desta maneira. Pero ao final de todo o processo, ele disse: de oídas te havia ouído. Amém? Mas agora, mis ojos te veem. Amém, irmãos? Disse: portanto me aborreço e me arrependo em polvo e ceniza. E disse: aconteceu que depois que falou Jeová estas palavras a Job, Jeová dijo a Elifaz: termita, mi ira se incendiou contra ti. Aí o Senhor vai tratar de los inimigos, de aqueles supostos amigos de Job, que lhe davam conselhos e que diziam que o problema dele era a causa de pecado, era por culpa de pecado. Pero Deus queria ensinar-lhes algo, não somente a esses homens, pero também a Job. Amém, irmãos? Repito, irmãos, o inimigo foi derrotado na cruz, pero não foi vencido definitivamente. Isso se vai dar em juízo final. Amém, igreja? Aí ele será echado no lago de fogo e açufre e não vai volver mais a molestar a humanidade. Amém? Mientras tanto, nós outros vamos aprendendo e vamos crescendo e vamos madurando e vamos sendo perfeccionados por estas situações, tribulações, enfermidades, bancarrotas, misérias, destruição e todas essas coisas. Deus las convierte em bendição para processar nossas vidas. Amém? Ao final do processo, teremos que sair mais fortalecidos, mais cambiados e mais transformados por el Senhor. Amém? O secreto e o mistério de Deus em nossa vida não é eu sair de uma prova e dizer: wow, já tudo está bem. Não. É saber que é que este processo nos ensinou, nos instruiu, em que nós outros hemos crescido, que hemos aprendido em passar por as situações que passamos. ¿Me está entendendo, irmãos? Porque muitas vezes, irmãos, repetimos os problemas e as provas porque não hemos aprendido. É como aquele ninho que tem que repetir o ano, verdade? Amém? Não foi suficiente um ano de ensinança e de prova, terá que repetir porque não logrou aprender pela primeira vez. Me está entendendo, irmãos?
Às vezes o ser humano está assim, desta maneira. Vamos ver, irmãos, o que disse em Romanos. Vamos regressar a Romanos. Romanos, capítulo 8, que estávamos, verdade? Dice versículo 28, 8:28 de Romanos. Diz assim: e sabemos que a los que amam a Deus, todas as coisas les ajudam a bem. Amém? Isto é, a los que conforme a su propósito são chamados. Hermanos, entender esse versículo, e aceitar esse versículo assim como assim, quando estamos metidos em um problema, não é nada fácil, verdade que sim? Se tu estás enfrentando um problema de enfermidade em tu hogar, de um ninho, de uma pessoa que está aí sofrendo por a enfermidade, verdade? É difícil nós outros dizer que não, tudo isso aí ajuda para mim, verdade? Está lá sofrendo no hospital, mas vai ajudar para bem de alguma maneira, E você chegar na dispensa de tu hogar e não haver comida para tus filhos, comida e sustento para tua família, dificilmente você vai aceitar como algo muito tranquilo, Não, tudo isso é para bem. É difícil, irmão, sim ou não? É difícil passar por uma situação e dizer que isso nos vai ajudar para bem. Pero o Senhor disse que se nós outros amamos a Deus, todas as coisas, amém? Todas as coisas, como hemos leído aqui: tribulação, angústia, persecução, hambre, desnudez, peligro, todas essas coisas hacem de nós outros mais que vencedores, porque Deus usa essas coisas para transformar nossas vidas. Então, se por essa razão disse que sabemos que a los que amam a Deus, los que se deixam governar por o Senhor, los que se permitem enseñar por Deus em las provações da vida, a estos todas as coisas les ajudam a bem. Amém, igreja? Me está entendendo, sim ou não? Assim que nunca murmures por estar passando por alguma situação. Diga: Senhor, eu não estou entendendo porque está sucedendo isso. Incluso nem aceito muito bem todo esse processo que estou vivendo, pero quero estar seguro que ao final deste processo eu sairei perfeccionado, melhorado. Amém? Deus haverá cambiado alguma coisa em minha vida, ou muitas outras situações haverá o Senhor cambiado. Amém? Muitas pessoas, irmãos, passam por problemas e situações muito fortes, e é a forma que tem Deus de fazer com que a pessoa saia do pecado e caminhe em obediência com Deus, sim ou não? Amém? Há pessoas, irmãos, que por la desobediência sucedem desastres, problemas, enfermidades, situações difíceis em suas vidas. Não é porque Deus quer destruir essas pessoas, senão porque Deus quer sacá-las da situação onde estão. Amém? Livrá-las de uma condenação eterna e pô-las delante do Senhor para caminhar retamente. Então, diga comigo assim: a los que amam a Deus, dígalo fuerte, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amém, igreja? Eu sei que não é fácil agradecer a Deus quando estamos em situação difícil. Não é fácil, verdade? A tendência que temos nós outros é, em primeiro lugar, não lograr entender o porquê das coisas. Que quando Deus está trabalhando, Ele não nos explica nada, verdade que sim, irmãos? Não nos explica. Simplesmente permite que passemos por a situação e Ele se mantém em silêncio. Por quê? Porque Ele está trabalhando. Aqui cantamos, verdade? Que o Senhor, aunque não vemos nada, o Senhor está obrando, não é assim que cantamos? Assim é. Amém?
Ele não nos vai explicar, não nos vai dizer, vai suceder esse, mas aquele. Não, ele não vai explicar nada. Simplesmente vai permitir que passemos por la prova, pero Ele nunca nos abandonará, passará com nós outros em meio ao deserto. Ele vai passar com nós outros, não nos vai desamparar, não nos vai abandonar nunca. Amém? Porque não é propósito dele destruir-nos, senão reconstruir-nos. Amém, igreja? Hacer-nos de verdade nova criatura em Ele, perfeccionados em seu amor, transformados em sua graça. Amém, igreja? Esse é o desejo de Deus, irmãos. Assim que glorifiquemos ao Senhor, amém? Alabemos ao Senhor por as situações que estamos vivendo, aunque não entendamos nada. Vamos ler outra vez o versículo 37, amém? Glória a Deus. Nunca permita que de tu boca saia essa palavra, é que sou um derrotado, é se comigo nada sabe bem. Não, glorifica o Senhor, amém? Disse o Senhor: antes, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio de aquele que nos amou. Quem foi que nos amou, irmãos? Deus nos amou, amém? Desde o princípio. Quero, hermanos, deixar essa palavra em tu coração nesta manhã e invitar-te a que te pongas de pé e vamos orar, amém? Esta é uma palavra de fortalecimento, para fortalecer-nos. Essa é uma palavra para mostrar a nós outros que o Senhor está em controle de todo, que não há nada que o Senhor não esteja vendo. Amém? Pode parecer que estemos solos, abandonados e botados em uma situação, pero não, que o Senhor aí está. Ele está presente em toda circunstância. Amém, igreja? Seja buena, seja mala, Ele está presente. Ele sabe, Ele vê todas as coisas. Ele sabe hasta onde podemos suportar. Amém, igreja? Não pense você que estás abandonado, solo. Não. O Senhor está aí. O Senhor está aí. Diga comigo: o Senhor está aqui comigo. Amém? Ele sabe o que estou passando. Ele sabe de minha circunstância. Amém, igreja? E Ele sabe como vou terminar depois de isto. Seguramente haverei cambiado alguma coisa de minha vida, alguma área haver sido perfeccionado. Cerra teus olhos nesta manhã. Conversa com Deus aí. Agradeça ao Senhor pela situação que estás vivendo. Eu sei que é difícil agradecer em meio de problema, é muito difícil, claro que sim. Porque nós outros quiséramos não estar passando por isso. Quiséramos estar em outra situação. Mas por algo estamos vivendo o que estamos vivendo. O que sim devemos saber é que ao final do processo o Senhor haverá hecho grandes coisas em nossas vidas. Algo haverá cambiado, algo haverá sido transformado em nós outros. A lo mejor nos hemos transformado em melhores cônjuges, melhores padres, melhores filhos, melhores servos de Deus. Algo o Senhor está fazendo para transformar-nos. E nessa manhã, na conversa com Deus aí, diga: Senhor, não estou entendendo o que está passando, pero quero glorificar teu santo nome, porque sei que o Senhor está em controle. Aleluia. Oh, aleluia. Sim, Senhor, aleluia.
uma fortaleza para seguir adelante, apesar da situação, amado Deus. Necessitamos de tua fortaleza. Aleluia. Aleluia. Deus é grande, amém? E tem o controle absoluto de todas as coisas, todas as coisas, amém?